Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, um vídeo diferente. Vocês estão falando, Dani, o que você tá com essa touca na cabeça? Se vocês soubessem o frio que tá. Porque, olha só, hoje é sábado, 27 de junho, mais precisamente agora, 5h40 da tarde. Tô congelando, eu esqueci de dar uma pausa no vídeo. Tô aqui assistindo o tratamento de choque, eu gosto desse programa. Mas o vídeo hoje é diferente, eu vou trazer umas aqui. Eu fiz um vídeo no ano passado, eu acho. Foi no dia... não lembro quando, mas tem mais de um ano. Foi em junho do ano passado, eu acho. Contando a história do seriado Chaves. Aí depois eu fiz um vídeo sobre os episódios perdidos. Os mundialmente perdidos. Porque o que acontece? Como eu falei pra vocês, eu tive uma página de novelas mexicanas. Tanto é que vocês viram que eu meio que mencionei isso no vídeo sobre o mistério que a Televisa guarda até hoje acerca de um ator. E aí eu pensei, que tal trazer umas curiosidades sobre o Chaves que acho que muita gente não conhece. Vai ser bem interessante. Então vamos lá. Vocês sabiam que apenas um ator não precisava se trocar para entrar em cena? Pois é. Todo mundo tinha o seu figurino, não tinha? O do Chaves, que era o Chespirito, era a camiseta com a calça com suspensório meio torto, não era? Só um não precisava se vestir. Sabe quem era? Ramon Valdez, o Seu Madruga. Pois é, aquelas roupas ali que ele aparecia eram dele mesmo. Ele não se... A única coisa que ele colocava na cabeça era o chapéuzinho, que às vezes variava, podia ser aquele chapéuzinho azul de calça, tipo azul, parecendo tecido de calça jeans, podia ser uma boina. Na troca de chapéus ele aparece com um chapéu meio cinza, mas ele era o único do elenco que não precisava se vestir, que não precisava trocar de figurino para poder entrar em cena. Outra curiosidade, quem aqui já assistiu o episódio A Catapora da Chiquinha? Nesse episódio, Chiquinha, para enganar o professor Girafales, que simplesmente, porque para não ir para a escola, e Seu Madruga para tentar evitar pagar o aluguel, diz que Chiquinha tá com catapora, uma doença contagiosa. Nessa cena vocês repararam que o Seu Barriga fala que tem noção de medicina, então ele pode tentar ver o que a Chiquinha realmente tem? É nisso aí que mora a curiosidade. Vocês sabiam que Edgar Vivar, o Sr. Barriga, é formado em medicina? Exatamente. Edgar Vivar é porque ele ainda está vivo. Formado em medicina. Sim, médico titulado. Acreditem se quiser. Sabe onde eu descobri isso? Vocês não vão acreditar. Eu descobri isso de um canal, dos canais mexicanos que eu assisto. E olha só outra curiosidade. Tem um episódio chamado Por uma Mulher Formosa. É um duelo onde Chespirito e Rubem Aguirre cantam disputando o amor de uma mulher. A mulher, que no caso era vivida pela Maria Antônia de las Nieves, a Chiquinha, estava ficando noiva de um, mas o ex-noivo aparece e no final ela não fica com nenhum dos dois e ainda rola um duelo de música. Nessa cena, vocês não acreditam, o Chespirito, ele pegou, vou usar aqui uns exemplos, esse palito aqui, nessa cena, eles tinham que dar um tiro pra cima. Quando o Chespirito deu o tiro, só que ele deu pro chão, ele atirou acidentalmente na própria mão e as gravações tiveram que ser interrompidas por 4 meses. Acreditem se quiser. Outra curiosidade bem interessante. Vocês repararam nas cenas em que o Chaves cai, ou o Chapolin?
Vocês sabem como que o Chespirito conseguiu essa flexibilidade toda? Graças ao boxe, porque ele foi boxeador, e também que ele foi jogador de futebol. Vocês acreditam nisso? Chespirito, jogador de futebol? Pois é, ele foi. Aí agora vocês, outra curiosidade bem interessante. Rubem Aguirre, o professor Girafales. Na história, todo mundo vê ali que o professor Girafales diz em um episódio que ele é pedagogo. O que é o pedagogo? O pedagogo é um professor que também pode ser diretor de escola. Mas você sabia que, na verdade, Rubem Aguirre era formado em agronomia? Pois é, ele era engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agronomia Hermanos Escobar, situada no estado de Chihuahua. Sim, no estado de Chihuahua, no México. Outra curiosidade, essa aqui eu me surpreendi. Eu me lembro quando eu vi. Alguém aqui reparou que em alguns episódios entre 74 e 77 a Dona Clotilde não aparece? E ali eles usam um pretexto que ela foi visitar a irmã fora do Brasil, do país, ou então que ela foi num congresso de bruxas em Bogotá. Na verdade, ela estava ausente, sabe por quê? Porque ela estava gravando uma novela. Acreditem, a novela em questão era Mundo de Ruguete, uma novelinha infantil. E vocês sabem quantos capítulos teve essa novelinha infantil? Pouquinhos até, né? Poucos. 605. Só. Vocês falar, como só? 605. 605, exatamente. Pra vocês terem uma ideia, as novelas no México geralmente são mais curtas. Agora são mais curtas. Tem novela que tá durando no máximo ali 100 capítulos. Mas antigamente as novelas no México eram longas. Pra vocês terem uma ideia, essa novela que a Dona Clotilde fez teve 605 capítulos. Foi só a segunda mais longa da história do México, porque tem uma outra aí que teve um pouco mais. Teve quase 800. Mas, olha, foi por isso que ela não apareceu em vários episódios entre 74 e 77. Porque ela estava gravando a novela. E outra coisa também. Essa aqui quando eu vi ela daqui, eu falei, não é possível. Não é possível que isso seja verdade. Vocês sabiam que teve também um episódio comemorativo? Esse episódio comemorativo foi porque em 1973 o seriado Chaves recebeu o Prêmio Heraldo, que é um prêmio outorgado pelo jornal El Heraldo do México de melhor programa humorístico. Assim como também há um episódio perdido chamado México 73. Quem sabe um dia eu conto o que foi isso. Outra curiosidade agora um pouco mais séria. Para quem não sabe, em 1985, um terremoto atingiu a cidade do México e tirou a televisão do ar por 7 horas, além de matar muita gente. Chaves era gravado junto com os outros sketches do programa Chespirito no Fórum 5 da Televisa. O Fórum 5 ficou destruído devido ao terremoto e por causa disso o programa Chespirito passou a ser gravado no Fórum 4. E outra coisa bem triste em relação a isso. Raul Padilha, o Jaiminho, infelizmente perdeu a sua casa nesse terremoto. Mas felizmente os companheiros, como posso dizer, ajudaram o nosso querido carteiro
Agora, outra curiosidade. Por onde foi que Jaiminho disse que nasceu? Tangamandápio? Vocês sabiam que Tangamandápio realmente existe? Existe. É uma cidade que se chama Santiago Tangamandápio, situada no estado de Michoacán. E olha que curioso, há uma estátua de Jaiminho em Tangamandápio. Tem a estátua. Agora, essa aqui sobre o Chespirito, vocês não sabiam. Apesar dele ser um grande... Olha, Chespirito era tudo. Humorista, cantor, compositor, diretor, produtor, bailarino. Olha, ele também dançava. Ele era, digamos assim, completo. Mas vocês sabem no que foi que ele realmente se formou? Aí vocês vão falar, óbvio, né? No mínimo foi em letras ou foi em direito, foi alguma coisa. Ele se formou, pasmem, em engenharia elétrica. Chespirito era engenheiro. Pode isso? Sim, ele era engenheiro. Em alguns episódios de 1984, vocês repararam que aparece um rapaz magrinho, branco, que em alguns episódios é filho do Edgar Vivar, acho que no caso seria numa sketch, se eu não me engano, dos ladrões, do Chompiras. E em um dos episódios do Chapolin sobre Cleópatra aparece, no lugar do Carlos Villagrán, aparece um outro rapaz. Esse rapaz é ninguém mais, ninguém menos que Roberto Gomes Fernandes, filho de Chespirito e atualmente produtor executivo de novelas na Televisa. Sim, minha gente. Não era só o Godines, no caso Horácio Gomes Bolanhos, que trabalhava com o Chespirito. Não era só o irmão, o filho também. Bom, minha gente, era isso. Vocês querem que eu traga mais algumas curiosidades interessantes sobre o seriado Chaves? Ou sobre alguma série? Comenta aqui embaixo que vai que vira um vídeo, né? E é isso, minha gente. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Um beijo pra todo mundo e tchau.